a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você nessa manhã. Amados, estamos aqui para mais esse devocional diário e hoje eu gostaria de falar para você de algo tão importante que nós vemos na palavra de Deus. Eu quero ir com você lá para Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 9, aonde o apóstolo João é dirigido por Deus a escrever carta às igrejas da Ásia. Entre elas, uma delas é destinada à igreja de Esmirna. Mas o que me chama a atenção é a forma com que Deus trata essa igreja. A forma com que Deus vê, totalmente diferente de como nós vemos naturalmente. Olha o que ele diz: conheço as tuas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Amado, eu gostaria nessa manhã de discutir com você esse assunto tão importante. A riqueza segundo Deus e a riqueza segundo nós. Nós normalmente temos visões erradas do que é riqueza, do que é recursos financeiros. A igreja de Esmirna era uma igreja que estava passando por muitas aflições e dificuldades, mas essa riqueza não os impedia de ser fiéis a Deus. Quantas pessoas, mesmo com situações financeiras não tão boas, não tão favoráveis, conseguem manter uma vida de obediência e santidade diante de Deus, enquanto que outras talvez têm condições financeiras tão altas, tão boas, tão, vamos dizer assim, sustentáveis, mas infelizmente não conseguem ter o seu coração em Deus. É sobre isso que eu gostaria de falar nessa manhã. O que é a riqueza segundo o coração de Deus? Aquilo que nós muitas vezes achamos que é uma boa condição financeira, pode não ser. E como nós vimos no texto, a Bíblia diz que a igreja de Esmirna, eles passavam por aflições e por dificuldades, e o próprio Senhor fala a sua pobreza. Muito provavelmente aquela igreja não tinha uma condição financeira tão boa, os membros não tinham uma condição financeira tão boa, mas ele diz: mas tu és rico. Ou seja, querido, a riqueza segundo Deus é ouvir, obedecer a palavra do Senhor. Não é apenas condições financeiras. Infelizmente, nós vivemos numa época onde muitas vezes, em nome de uma teologia da prosperidade, muitas pessoas falam que apenas abençoado é aquele que tem muitos recursos. Mas não, eu te digo que abençoado é aquele que, independente da situação que está vivendo, ele é rico diante de Deus. Que quando Deus olha para o seu coração, vê riqueza, vê fortaleza, vê fidelidade. Tudo que Deus espera de nós é fidelidade. Querido, então que nessa manhã você possa rever os seus aspectos, observar algumas coisas no seu coração e ver aonde pode ser ajustado para que você comece a olhar segundo o padrão de Deus. Valorize aquilo que Deus valoriza. Deus valoriza fidelidade. A continuidade do versículo diz: eu conheço a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Ou seja, querido, muitos, às vezes, dizendo-se ser judeus, servindo a Deus, eles não estão, na verdade, servindo. Mas essa igreja, apesar das suas dificuldades financeiras, ela era fiel ao Senhor. Então seja fiel ao Senhor. Independente de como você estiver, como for a sua condição financeira, saiba que riqueza diante de Deus é um coração na presença dEle. Que Deus te abençoe nessa manhã, eu quero orar por você. Senhor meu Deus, abençoa o meu irmão e a minha irmã, essas pessoas que nessa manhã estão ouvindo e acompanhando esse devocional. Fala com elas, que elas possam entender que riqueza segundo o teu coração é ser fiel e confiante diante do Senhor. Que nada venha abalar a nossa fé, mas que quando estivermos diante de Ti, o Senhor possa falar: Tu és rico. Em nome de Jesus eu quero pedir, meu Deus, a Tua bênção sobre cada pessoa. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um dia maravilhoso debaixo da bênção e do cuidado do Senhor.